inovadores, Maranata, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse momento eu vou passar a especialidade de temperança para vocês. Então, corre, pegue seu caderno, pegue seu material, porque vocês vão precisar anotar algumas coisas. Especialidade de temperança nada mais é do que uma especialidade que vai falar sobre o uso do álcool, de drogas e de cigarro e quais são os prejuízos que eles nos trazem para a nossa saúde. Vamos então dar início? Quando a gente pensa em especialidade de temperança, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que significa temperança. Temperança nada mais é do que saber cuidar do nosso próprio corpo, tanto mentalmente, espiritualmente e fisicamente, além de sabermos fazer boas escolhas saudáveis, e não sermos atingidos pelos reflexos que a sociedade ingere no nosso dia a dia. Este é o significado de temperança. Isso é ser temperante. Mas vamos lá. O que Deus diz a respeito sobre as drogas? O que ele pensa? Então vamos lá. Primeiro nós vamos em Romanos 12, 1, 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, em Romanos, ele já fala exatamente aquilo que a gente falou no primeiro slide, que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. O que o mundo nos ensina, nós não devemos nos amoldar. Já em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui já bate na tecla de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que Jesus comprou o nosso corpo na crucificação dele. Então, nós, por isso, devemos ter uma vida mais saudável, para Deus habitar dentro de cada um de nós. Já em Provérbios 21, diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Aqui já mostra que o vinho, ou qualquer outra bebida alcoólica que tem a base de álcool, ela é forte, porque ela é para nos embriagar, então ela não faz bem para a nossa saúde e ela acaba estragando o nosso corpo cada vez mais. Tem outros textos na Bíblia que falam sobre esse assunto. Por exemplo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, em Gálatas 22, 23 e em 3 João 2. Além do mais, tem o voto de temperança, que depois vocês vão poder ler ele e poderão até decorar, quem quiser. Nessa especialidade, nós estaremos focando nas drogas lícitas. O que são drogas lícitas? São álcool, cigarro, mistura de álcool com drogas, remédio usado de forma errada, misturado com bebida. Essas são as drogas lícitas. O que seria um fumante passivo? O fumante passivo é um não fumante. É aquele que convive com outros fumantes ou está em ambientes com fumantes. Por exemplo, você está num restaurante, chega uma pessoa fumando e essa pessoa está lá num lugar fechado junto com você. Ele é o fumante, mas você não fuma, você não está ingerindo o tabaco que ele está ingerindo. Você só está inalando a fumaça. Por isso você se torna um fumante passivo. Quais são os componentes do cigarro? Os 3 principais componentes do cigarro são a nicotina, o alcatrão e o monóxido de carbono. Esses 3 os fabricantes são obrigados a pôr
atrás, na caixinha do cigarro. Agora, os outros componentes que nós, às vezes, nem imaginamos do que seja, não são obrigados. Tem mais de 100 amostras, tem mais de 100 coisas que eles colocam dentro de um pequeno cigarro. Vamos ver algumas? Dentro de um cigarro, o que tem dentro de um cigarro? Tem amônia, que seria amônia, água sanitária. Tem metanol, que seria o metanol, combustível que coloca em carro. Cádmio, que são baterias. Tinta, não aquela tinta comestível, tá, gente? Aquela tinta de parede que a gente pinta a casa mesmo. Ácido esteárico, que seria nada mais do que uma cera de vela. E a nicotina, que seria um inseticida. Aquele veneninho que você mata mosca, barata, essas coisas. Olha só que interessante. Somente dessas 3 coisas, eles só colocam o ácido, a nicotina e a amônia. Reparem só que eles não colocam nomes fáceis, eles colocam nomes difíceis, para que as pessoas que não entendem não saibam que eles estão consumindo coisas super perigosas. Já pensou em ingerir água sanitária? Deve não, né? Acaba com o corpo inteirinho. É por isso que o cigarro não é bom para a nossa saúde. É um dos motivos, no caso. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela obriga, a partir de agora, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela obriga, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, a divulgação do cigarro ser diferente. Que antigamente eles mostravam coisas bonitas, coisas que atraíssem o público. Agora eles são obrigados a colocarem as doenças que o cigarro causa. Além do cigarro adoecer, como mostra a imagem da esquerda, ele também pode envelhecer a pessoa e pode fazer outras coisas, tá? Se vocês tiverem interesse de digitar no Google, divulgação Anvisa, vai mostrar todos os cartazes. Isso que vocês estão vendo agora, eles são obrigados a colocarem atrás nos cigarros. Vamos lá. Quais são as doenças causadas pelo tabaco? O tabagismo é uma doença que tem relação com aproximadamente 50 enfermidades, que são vários tipos de câncer, como de pulmão, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo de útero e leucemia. Além dos cânceres, eles dão doenças do aparelho respiratório, que é enfisema pulmonar, bronquite crônica, asma, infecções respiratórias, e as doenças cardiovasculares, que são angina, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, aneurisma, acidente vascular cerebral e trombose. E ainda há outras doenças relacionadas ao tabagismo, como a úlcera do aparelho digestivo, nosso estômago, osteoporose, catarata, impotência sexual no homem, infertilidade na mulher, menopausa precoce e complicações na gravidez. Essa imagem que vocês estão vendo agora, dessa boca, é de uma boca de um fumante. Vocês podem ver que o dente dele está totalmente amarelo aqui em cima e totalmente torto. E se vocês repararem bem, dá para ver feridas em volta aqui da boca dele, inclusive perto da língua e aqui da bochecha, tá? O coração da esquerda, tá? Agora, a imagem que está do lado, se vocês olharem bem, vocês vão ver 2 pulmões. O pulmão da esquerda é um pulmão saudável, é um pulmão que é o pulmão que devemos ter. Já o da direita é um pulmão de um fumante. Esse pulmão é de uma pessoa que fumou apenas 10 anos. Imagina o pulmão de uma pessoa que fuma a vida inteira. Agora a gente vai sair um pouco do tabagismo e a gente vai entrar no alcoolismo. O que seria o alcoolismo? O alcoolismo é a dependência do indivíduo ao álcool,
considerada uma doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde. É o uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas. E elas podem comprometer seriamente o funcionamento do organismo, levando a consequências irreversíveis. O que seria abuso de álcool? O abuso de álcool é diferente do alcoolismo, porque ele não inclui uma vontade incontrolável de beber. É a perda do controle ou a dependência física. E ele ainda tem menos chances de incluir tolerância do que o alcoolismo. Que o alcoolismo, a pessoa tem a necessidade de cada vez aumentar mais as quantidades para sentir o mesmo efeito. Já a pessoa que abusa do álcool, não. Quais são os sintomas do alcoolismo? Os sintomas do alcoolismo são apenas três. Mas eles também são conhecidos como síndrome da dependência do álcool. E são a compulsão, que é uma necessidade forte ou um desejo incontrolável de beber, a dificuldade de controlar o consumo, não conseguir parar de beber e depois de ter começado, sintomas de abstinência física, como náusea, suor, tremores e ansiedade, quando a pessoa para de beber, e a tolerância, necessidade de doses muito maiores de álcool para atingir o mesmo efeito de antes. Nos Estados Unidos, os adolescentes são os que mais consomem álcool e os que mais sofrem acidentes automobilísticos. Por quê? Nos Estados Unidos, um adolescente de 16 anos, ele já tira a carta. Com 14 anos, se ele já tem o primeiro contato, com 16 anos, ele já está usando álcool, ele já está consumindo álcool. Então, quando ele tira a carta, ele já tem esse costume e ele vai beber e vai pegar o carro. Então, ele vai sofrer um acidente e vai ou acabar morrendo ou acabar matando pessoas inocentes. Os adolescentes, como eu disse, é no máximo 14 anos que eles têm contato normalmente com o álcool. Normalmente, eles já tiveram esse contato com os pais, com as pessoas de dentro de casa, porque é um ciclo. O antepassado dele ensinou para o outro filho e assim por diante. Este é um sintoma clássico que a gente encontra quando uma pessoa bêbada, né? A pessoa normalmente cheia de urina, inconsciente, não sabe o que está acontecendo, fala coisas que não tem nexo nenhum e ela está toda largada. Quantas mortes acontecem por ano no país por conta do Brasil, por conta do álcool? No Brasil, em média, 1.000 mortes são vítimas de acidentes causados por excesso de álcool. Isso é cerca de 10% de todos os acidentes. Agora, quantas mortes acontecem por ano no país? No Brasil, mais de 1.000 brasileiros morrem por serem vítimas de acidentes causados por excesso de álcool. E 10% de todos os acidentes são com vítimas, resultado de ou a pessoa dirigir e se matar, que nem eu falei, ou matar vítimas inocentes. Já no mundo, é mais de 3 milhões de pessoas que morrem por uso nocivo de álcool. Isso representa 1 em cada 20 mortes. Mais de 3/4 delas ocorrem entre homens. Os homens são os que mais se matam quando ingerem álcool. No Brasil, existem leis antifumo e anti-álcool. Somando as duas, no Brasil, existem leis antifumo e anti-álcool. Somando,
dá 2, tá? É uma para o álcool e uma para o cigarro. E uma é só para o estado de São Paulo. No resto do Brasil, não tem uma lei. A lei antifumo, ela proíbe o consumo de cigarros ou de qualquer outro produto fumígeno em locais total ou parcialmente fechados. Então, se a pessoa for no restaurante, ela não pode acender um cigarro ou algo parecido que inale fumaça. Agora, a lei anti-álcool só existe no governo paulista. E a única lei é que não pode vender álcool para menores de 18 anos. Tirando essas duas leis, não existe mais nenhuma que proíba o uso de cigarro e nem o uso de álcool. Essas são propagandas de antigamente. Quando eu mostrei aquela imagem que a Anvisa está fazendo de divulgação, eu falei que antigamente era tudo lindo, maravilhoso, as propagandas. E eles faziam de tudo para chamar a atenção do público. Então, eles colocavam uma pessoa desfilando, uma pessoa se divertindo, mostravam as coisas maravilhosas da vida dentro de um cigarro. E até para as crianças, eles faziam cigarro como se fosse uma coisa legal. Tanto é que nessa imagem dessa propaganda, nós vemos uma criança fazendo propaganda de um cigarro de chocolate. Era uma propaganda verídica? Sim. Ela existia? Sim, e por muito tempo. Agora, esse cigarro que está do lado da imagem, né, da propaganda, é um cigarro de chocolate. Eles vendiam embaladinho, igualzinho, como se fosse um cigarro mesmo, para a criança abrir e já pegar já ficar brincando e pegar o costume de usar um cigarro. Na reportagem acima, a gente lê que um ator protagonista do comercial Marlboro, que é esse que está à direita, ele morreu aos 72 anos por uma doença pulmonar. Ele era o principal ator dessa propaganda e ele, por consumir cigarro, ele acabou falecendo, tá? Quais são os efeitos de drogas, de tabaco e álcool na gravidez? O álcool, ele deve ser suspenso por risco de má formação e de distintas identidades e quantidades. Ele também pode fazer com que a pessoa que está grávida sofra um aborto, uma complicação na gestação e até no parto. Já a maconha atravessa a barreira da placenta e chega ao feto. A cocaína, por sua vez, ela produz retardamento intelectual, má formação de distintos tipos e síndrome de abstinência de cocaína ao recém-nascido. O uso também da pasta base demonstra diversos efeitos no período embrionário e durante a gestação, porém ainda não há estudos rigorosos sobre esse assunto. Já o uso de drogas ilegais afeta a gestação em todas as etapas, expondo a condutas de risco e contração de doenças infecciosas graves. Quando a mãe ela usa álcool, drogas ou o próprio cigarro na gestação, a criança ela já nasce dependente daquele vício específico da mãe. Só que, quando a criança nasce, ela fica um tempo longe da mãe para eliminar essa dependência. Mas se a mãe continua usando depois da gestação, ela transfere para o filho através do leite. E ele tem grandes chances de ser usuário na vida adulta. Ou até mesmo na adolescência já começar a usar. Por isso que alguns remédios são suspensos quando a mãe está grávida. Porque o remédio, como eu falei anteriormente, ele também é uma droga. Se vocês repararem, essa criança que está na imagem abaixo,
ela está com uma deformação no cérebro. O cérebro, ele não nasceu dentro da cabeça, ele saiu da cabeça dele porque a mãe usava drogas. E essa é uma das complicações que deu no bebê. Provavelmente esse bebê ele não é mais vivo porque ele não consegue sobreviver por muito tempo. 3 coisas que ajudam na temperança e na nossa saúde. É reconhecer, sentir e fazer. Nós devemos reconhecer que é importantíssimo rejeitar todas as substâncias e as práticas delas, porque são prejudiciais à nossa saúde. Nós devemos sentir a harmonia e o equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. E nós devemos fazer a autodisciplina e a temperança e apoiar aqueles que buscam um equilíbrio em sua vida. Portanto, quer comeis, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem um pouquinho mais sobre a especialidade de temperança. Espero que vocês tomem um desejo de mudar a vida de vocês, os hábitos de vocês ou os hábitos familiares ao redor de vocês. E nós devemos lembrar que álcool, droga e até mesmo cigarro só trazem prazer e felicidade naquele momento. Já a pureza é para o resto da vida. Para nós que queremos ter uma vida eterna ao lado de Deus, nós temos que ter um corpo limpo, saudável e um corpo que seja o templo do Espírito Santo. Maranata!